Bom dia. Primeiro eu queria agradecer o convite para participar do terceiro seminário do trabalho. Já é um evento conhecido e parabenizar as pessoas que estão organizando, que eu sei que dá um trabalho bastante grande organizar um evento como esse. E também eu acho bastante legal que tenha bastante aluno que acompanhe efetivamente esses debates, o que nem sempre é uma coisa que acontece, né, de os alunos acompanharem. Bom, o tema dessa mesa, só para eu ter uma ideia de tempo, quanto tempo eu... O tema dessa mesa acho que é um tema bastante amplo, não é? E que seria possível discorrer sobre ele a partir de várias vertentes, a partir de vários recortes. Acho que daria pano para manga discutir cada um dos termos que compõem este tema: trabalho, técnica e subjetividade. Eu queria, antes de adentrar a discussão efetivamente, fazer uma colocação que ontem, assistindo o Ricardo Antunes, ele falou logo no início da sua fala, ele falou que o tema do trabalho tem sido destratado, né? E como eu venho da área de psicologia, eu acho que é mais claro ainda, se isso acontece em outras áreas, na área da psicologia isso é mais claro ainda. Se a gente pensa que na história da psicologia e na história da psicologia do trabalho, essa temática sempre foi discutida, os problemas que daí foram criados, constituídos, configurados, sempre foram problemas postos como problemas do corpo gerencial. Daí porque a psicologia na área do trabalho, historicamente, ser identificada como recursos humanos, área de recursos humanos. Tem um autor, um psicólogo argentino, que ficou um tempo trabalhando no Canadá e agora está na Nova Zelândia, que é um psicólogo crítico, que faz uma crítica à psicologia, e ele toma as várias áreas em que a psicologia atua e vai fazer uma discussão sobre que tipo de implicações políticas cada uma dessas áreas traz. E com relação à psicologia do trabalho, ele vai dizer basicamente o seguinte: a psicologia do trabalho, ela atuou, né, e continua atuando ainda com alguns princípios. O primeiro princípio é de que o mundo do trabalho não tem conflito, não tem contradição, melhor dizendo. O segundo princípio de que psicologia é ciência e que ciência é bom para todo mundo. Então, aplicar psicologia na área do trabalho é uma atividade que não tem por que ser questionada, na medida em que a psicologia é ciência. E nessa história da psicologia na área do trabalho, o que se busca efetivamente é sempre a eficiência e a produtividade, né? Ou seja, entrando nessa temática da mesa, efetivamente, a psicologia ela entra como uma técnica para controlar a subjetividade. Ou seja, né, como que você pode, a partir de constituição de técnicas, e aí técnica eu estou usando essa palavra como um termo bastante genérico, como formas de fazer com que fins sejam alcançados, sejam eles através de equipamentos ou de procedimentos ou de discursos, né? O discurso também acaba sendo uma técnica. E nesse sentido, quer dizer, a psicologia, nessa busca de eficiência e produtividade, nessa busca de controlar a força de trabalho, ela procura engendrar e incentivar formas de ver, formas de interpretar, de as pessoas se relacionarem e de as pessoas quererem coisas, né? E eu estava falando há pouco lá no hotel com a Vera, com o Marco Antônio, com a Marco Aurélio e tal, como que
na área da psicologia, na graduação eu dou aula para alunos de 5º ano. Na área da psicologia, os estudantes de psicologia tomavam essa área do trabalho como alguma coisa que não devia nem ser levada em conta, porque era sempre uma leitura de recursos humanos, o que é bom, num certo sentido, né? Eu acho que é mais recentemente, inclusive em função da incursão da psicologia dentro de algumas áreas de atuação, que, e aí eu vou citar especificamente a área da saúde do trabalhador, que é a área de onde eu venho, é a partir dessa inserção da psicologia em saúde do trabalhador, de uma psicologia social do trabalho mais crítica, que você começa a ter efetivamente outras configurações, outros objetos, outras questões a serem estudadas. E aí, efetivamente, os problemas humanos no trabalho começam a tomar corpo. Então, eu acho que é importante, na medida em que eu estou aqui frente a um público que não necessariamente tem psicólogos, retomar um pouco essa configuração da psicologia como uma técnica de controle da subjetividade. Bom, para pensar esse tema da mesa, eu resolvi, na verdade, configurá-lo para focalizar, como eu disse, daria para se discutir a partir de várias leituras e vários recortes, e resolvi configurar a discussão formulando uma questão para mim mesma, não é? E que é a partir dessa questão, então, que eu gostaria de desenvolver alguns aspectos sobre a temática, não é? A questão que eu coloco é o seguinte: o trabalho e a técnica na sociedade contemporânea, elas se apropriam da subjetividade, não é? E eu coloco essa questão não apenas porque ela é uma questão atual, ou seja, ela continua sendo atual, né? Se você pensa os estudos de alienação, estranhamento, eles já são clássicos, digamos assim. Nesse sentido, então, eles continuam sendo temas atuais. Mas me parece que é essa questão que se configura como um pano de fundo para pensar essa relação entre esses três termos, né? E aqui eu estou entendendo por subjetividade as formas de as pessoas compreenderem, de as pessoas interpretarem, de as pessoas se relacionarem e de as pessoas sentirem, né? Falamos desse termo bastante genérico, né? Até porque, para pensar a própria subjetividade como conceito ou como uma noção, a gente poderia aqui adotar diversas abordagens teóricas, metodológicas, olhando a partir da psicologia, né? E da psicologia social. O que eu acho que é importante ressaltar ao se pensar a subjetividade desses termos é que essas formas de ver, de se relacionar, de sentir, elas são históricas e são contextualizadas, tá? Então eu não parto aqui de uma leitura da subjetividade a partir de uma perspectiva, digamos, monádica ou solipsista, né? É sempre pensar a subjetividade como historicamente constituída e contextualmente situada. Bom, para essa pergunta que eu me formulei, o trabalho e a técnica na sociedade contemporânea, elas se apropriam da subjetividade? Eu acho que a resposta ela não é simples e nem única, né? De início, eu acho que essa resposta é, pelo menos, ambígua. Ou seja, sim e não. Se apropria e não se apropria, tá? E aí eu vou apontar aqui, na verdade, alguns argumentos ou alguns elementos, principalmente a partir de estudos empíricos, que foram já desenvolvidos por outros também, no sentido de configurar que sim se apropria, que não se apropria, né? Pegando alguns estudos clássicos, né, existem já uma série de estudos que mostram como as formas de gestão da produção e do trabalho humano buscam, através de estratégias de controle gerencial, e essas estratégias são, para mim, uma técnica, apropriar-se do trabalho e da subjetividade, ou seja, de controlar a sua singularidade e a sua expressão. Tem alguns trabalhos que eu acho que eles são clássicos. Tem um trabalho de um grupo francês, eu acho que é década de 70, um dos autores é o Max Paget, Bonetti, ou seja, uma equipe composta de sociólogos, psicanalistas, economistas, um livro que chama-se O Poder das Organizações,
da organização, na verdade, e que eles vão fazer um estudo numa empresa que eles chamam de hipermoderna, o que corresponderia hoje, por exemplo, a uma Microsoft, aí, né? Uma empresa deste porte, e identificar como que as pessoas se relacionam com as exigências e com o discurso gerencial, né? E o que eles vão apontar como uma coisa interessante é que existe toda uma estratégia de gestão de recursos humanos, e que hoje a psicologia também nessa área de recursos humanos, ela, como ela é muito próxima da administração, acaba também se utilizando de uma série de novas palavras. Então hoje não é gerenciamento de recursos humanos, mas é gerenciamento de pessoas, né? Uma vez eu estava, como na minha área os alunos têm que fazer um estágio obrigatório, uma aluna veio conversar comigo que ela estava fazendo estágio já numa empresa e que ela estava trabalhando na área de people, né? Quando ela veio falar para mim que ela trabalhava na área de people, eu fiz assim, falei, o que é trabalhar na área de people? Na verdade, o que é? É recursos humanos igualzinho, né? Então é people. Bom, então assim, tem umas coisas assim que são essas palavras e que eu acho que nessa área de recursos humanos tem demais isso, né? E às vezes as pessoas estão falando esses montes de nomes e efetivamente não estão pensando o que significa esse monte de nome. E a gente acaba embarcando nessa, né? Bom, então assim, nesse livro, O Poder da Organização, o que os autores vão configurar é o seguinte: existe uma contradição básica, capital-trabalho, que se atualiza no espaço de trabalho, né, no cotidiano, e que as pessoas, os trabalhadores, muitas vezes eles estão tomando consciência, né, do conflito que significa viver numa situação de contradição, só que ao mesmo tempo o gerenciamento próprio das empresas faz com que a consciência dessa contradição ela seja aplacada, né? Então como é que ele vai analisar isto pegando as entrevistas que eles fizeram? Assim, nas empresas aqui a gente sofre muito, a gente trabalha muito, a gente é muito explorado, mas também é muito bom porque isso, porque aquilo, e é um tipo de empresa dessa hipermoderna que eles colocam, que acabam oferecendo uma série de benefícios, né? No sentido de as pessoas, digamos assim, segurarem a onda de trabalhar ali. Bom, acho que esse é um tipo de leitura em que, na verdade, a técnica, né, utilizando o termo da mesa, a técnica presente é uma técnica que acaba buscando evitar que as pessoas tenham efetivamente consciência da contradição na qual elas estão inseridas. E é o que ele vai chamar, o que eles vão chamar de processo de mediação. Que então ela vem e aplaca, tá? E é por essa via, então, que eles vão explicar que é justo, em função deste processo de mediação, que conflitos, né, são evitados, conflitos interpessoais, inclusive. Bom, tem uma outra linha também de abordagens teóricas que tematizam essa relação de poder no local de trabalho. As abordagens Foucaultianas, que vão pensar, né, como os corpos dóceis são configurados, constituídos no espaço de trabalho, né? Então, nesse sentido, também um argumento que diz sim, né, as formas de organização do trabalho, as técnicas hoje, elas se apropriam da subjetividade, inclusive conformando formas de as pessoas verem, né? E pegando essa leitura da microfísica, do panóptico, né, de Bertrand, é interessante pensar como que nessa forma, nessa técnica, nessa estratégia de controle das pessoas no local de trabalho e da subjetividade, elas antecipam a possibilidade da existência de conflito, ou seja, as pessoas já estão conformadas em corpos dóceis que vai evitar que o conflito apareça, né? Tem aí uma série de estudos de uma linha de pesquisa que é chamada de estudos de gerenciamento crítico, e que tem, inclusive, trabalhado essa perspectiva Foucaultiana para compreender essas interações no local de trabalho. Se a gente for pensar, né, aqui entre nós, no Brasil, também a gente tem observado algumas formas, digamos, mais modernas de gerenciamento,
e que elas entram nessa linha como uma técnica, que prescinde de um controle interpessoal ou um controle de uma máquina o tempo todo para que as pessoas se coloquem adequadamente e garanta a concertação das práticas, né? Concertação com C, né? Concerto. Não sei se vocês já viram uma matéria que saiu há algum tempo, acho que foi na revista Exame, que o Ricardo Sandler, né, que é um empresário que ficou famoso porque ele modificou a forma de gestão da própria empresa, tal. O livro recebeu o título de Virando a Própria Mesa, e ele tem feito publicações, inclusive fora do Brasil, né, mostrando como que ele conseguiu mudar o gerenciamento, né? E eu estava lendo uma reportagem numa revista uma forma de gerenciar a empresa onde as pessoas já não precisam mais ficar na empresa, elas trabalham fora. Nossa, só falei muito no início, né? Bom, eu vou pular então, quer dizer, mas eu queria citar aqui uma das formas através das quais esse controle é operado, que vocês devem conhecer uma revista que chama-se Você S.A. Já viram? Né? Eu tenho uma orientanda que está fazendo uma dissertação de mestrado dela em psicologia e que ela tem feito uma análise desse discurso dessa revista Você S.A., que é esse discurso da competência e etc. Tem dicas de como você deve se comportar numa entrevista. Tem inclusive uma matéria ali que chamou muita atenção da gente, que é uma leitura totalmente instrumental mesmo e sem nenhum mascaramento, é explícito, né, essa leitura bem instrumental. E numa das matérias que ela estava analisando, tinha inclusive um plano de metas para a vida pessoal de uma fulana, né? A situação era qual? Né? Tinha uma tal de uma leitora, acho que era fictício, uma moça chamada Raíssa, que ela não consegue arrumar emprego, né? Então ela manda uma carta para um consultor, esse consultor faz uma análise da situação de vida dela, tal, não sei o quê, e aí sugere um plano de metas, né? E esse plano de metas tem desde assim, aprender inglês, aprender melhor, fazer um curso de MBA, e eu estava vendo, tem até agora cursos de pós-MBA, né? Fazer um curso de MBA, ir à missa, arranjar tempo para ficar com os filhos, ler um livro técnico e um livro para a cultura geral. Ou seja, é um tipo de discurso que a gente dá risada mesmo, né? Quando ouve isso ser falado. Agora, essa revista tem uma tiragem enorme, né? Ela é uma revista que tem sido dirigida a um grupo específico, que é o de executivos e aspirantes a executivos. E, na verdade, ela simplesmente expressa esse discurso gerencial, ou seja, uma ideologia gerencial, né, que é esse discurso da competência que está aí. Então, acho que também esse seria uma forma de pensar o quanto que o trabalho, né, a técnica no trabalho acaba procurando conformar a subjetividade. Bom, teria várias coisas para eu falar aí dessa revista e que, na verdade, embora seja uma revista que está voltada para um público específico, eu tenho também tido a oportunidade de fazer supervisão de pesquisa de alunos de graduação que foram entrevistar pessoas desempregadas em serviços de recolocação de mão de obra, né? Público e de um órgão sindical, no caso era da Força Sindical, né? E esse discurso do tipo que é oferecido como uma proposta de conselho para a Raíssa, ele está presente e também está assim, preocupando, incorporado nas pessoas de um nível de qualificação, digamos, mais baixo, né? Então, uma das pessoas que foram entrevistadas neste serviço de recolocação de mão de obra estadual era uma pessoa que já tinha sido vendedora, balconista, feito trabalhos administrativos e também tinha tido experiência como operária de fábrica. Ela também estava, no modo dela, fazendo isso que o tal do consultor lá sugeria para a tal da Raíssa, naquilo que era possível, e a tarefa dela como desempregada era
procurar emprego. Esse era o emprego dela, digamos assim. Procurar emprego e se formar, se aprimorar para conseguir um emprego. Eu acho que já está no fim, né, do meu tempo. Eu só queria, na verdade eu acabei falando de uma parte só da coisa, eu só queria colocar uma outra coisa que eu acho que entra mesmo nessa linha do discurso gerencial. Tem o jornal, a revista Le Monde Diplomatique, que é interessante se quem tiver interesse de entrar na página da internet. E tem um artigo especialmente interessante de um pesquisador do MIT que chama-se Superexploração Alegre nos Estados Unidos. E é um texto curto, eu posso até depois deixar aqui, porque ele vai se referir a uma série de estratégias, de técnicas de gerenciamento de recursos humanos que entram nessa linha, né? Nessa linha do CSA. E eu queria apenas citar aqui uma referência que esse pesquisador, que chama-se Ibrahim Ward, faz à Nike, né? A uma política de gerenciamento de recursos humanos da Nike. Dentre outras coisas, que as empresas oferecem tudo para o trabalhador, né? Então ele fica é quase como uma instituição total, né? Você fica na empresa, a empresa tem serviço de academia, tem serviço de compra de flores para você mandar para a namorada, para a mulher, para o namorado, também compra ticket para teatro e etc. Mas uma das coisas que chamava muito a atenção no que ele falou, e que eu acho que talvez a expressão mais limite dessa apropriação, é que a Nike sugere aos funcionários, e é de bom tom que os funcionários coloquem a tatuagem do logotipo da Nike no tornozelo, né? Tatuem, né, o logotipo da Nike no tornozelo. Para não dizer que eu estou inventando história, eu deixo aqui, porque parece um pouco demais, né? Mas tá, né? Quer dizer, tem coisas, eu acho que neste âmbito de busca de uma forma de as pessoas serem, né, verem e se conformarem, que chega num tipo no limite do absurdo, efetivamente. Né? Eu só queria pontuar, assim, quer dizer, que de fato, quer dizer, pensar essa relação trabalho, técnica e subjetividade, existe efetivamente estratégias e que precisam se apropriar, que conseguem. Por outro lado, também eu acho que ainda bem, né, que a gente tem uma característica, e por isso é que nós somos pessoas, efetivamente, nós muitas vezes se utilizamos desse discurso gerencial, e isso eu pude ver num estudo que eu fiz há algum tempo numa indústria de alimentos, de sorvete. Eu fiquei 8 anos fazendo um estudo etnográfico no chão de fábrica, e o que eu pude ver é o seguinte: existe esse discurso gerencial, todo mundo tem que trabalhar com qualidade, com não sei o que lá. E os trabalhadores repetem esse discurso, temos que trabalhar com qualidade. Só que quando você vai entender o que significa trabalhar com qualidade, o que você observa é que muitas vezes os trabalhadores, eles reconhecem que isso é um discurso gerencial, reconhecem que isso é um discurso que tem que ser reproduzido, porque senão ele perde o emprego, só que ele usa isso de uma forma astuciosa. Tá? Vou só dar um exemplo para concretizar o que eu estou falando. Tinha um trabalhador dessa fábrica e que o gerente de produção pediu que ele intensificasse o ritmo da máquina. Ele fala assim: tudo bem, né, eu posso intensificar o ritmo da máquina, só que isso vai prejudicar a qualidade, né? Ele faz isso. Na verdade, o que ele estava querendo dizer aí? Né? Não vou intensificar o ritmo. Como eu não posso trazer o argumento, que é o argumento possível do meu interesse, porque eu sei que não tem espaço, eu me utilizo do discurso gerencial. Ou seja, existem algumas formas astuciosas que as pessoas se utilizam para expressar, da modo como elas podem expressar, que não é bem assim. Bom, eu já passei muito, né? Acho que do tempo. Eu só queria... Passei muito... eu só queria, assim, deixar aqui... a revista... Nós temos uma revista no Instituto de Psicologia que chama-se Cadernos de Psicologia Social do Trabalho. Eu queria deixar com o Giovanni, o pessoal da organização, e até sugerir que vocês